pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí, continuação aí falando sobre história do Brasil, né? Como primeiramente nós temos sempre falando no nosso CHC, nosso professor, você é chato falando isso, meu Deus do céu. E troço enjoado, esse troço quando você fala, esse cartaz seu aí. Calma, meu aluno estressado, calma, tudo bem? Porque outros alunos estão vendo nosso CHC pela primeira vez, não sabem como funciona, então eu tenho que falar toda vez, tudo bem? Depois aí com modificações e modernização do nosso curso de história completo, vai ter uma gravação já falando sobre isso aí, tudo bem? No começo da nossa aula. Mas até chegar lá, eu tenho que falar, beleza? Então tá, o nosso curso de história completo para concursos vestibulares é também pré-militar. O e-mail, historiacompanhão@outlook.com. Facebook, isto sabe. Celular para mensagem, 3291650267. Hoje, vamos continuar falando sobre história do Brasil 60, Primeira República, Relações Políticas, parte 3. Enfim. Vamos lá então. Relações políticas. Professor, você não me cumprimentou direito, professor. Tudo bem, pessoa carente? E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Tudo bem, pessoa carente? Não fique triste, por favor. Sinta-se aqui no CHC como um lugar também que você pode se distrair. Distraído vindo ainda, estudando para sua prova. E ainda mais, enchendo mais ainda a sua gordura de conhecimento. Tudo bem? O nosso CHC é o nosso curso de História completo, como você pode observar nesse cartaz bonito aqui, ó. Curso de História completo para concursos vestibulares. O e-mail historiacompanhão@outlook.com. E o Facebook, isto sabe. E o celular para mensagem, o 3291650267. Então, vamos continuar falando aí sobre relações políticas. Na nossa última aula, vemos a importância política do Partido Republicano Paulista, ou seja, a importância política entre as federações, né, entre os estados, nessa unidade federativa de São Paulo sobre a União, a grande atenção que a União deu para São Paulo, principalmente no caso aí que nós vimos aí da política de valorização do café, que ficou conhecida, né, através do acordo, o tal do Convênio de Taubaté. Aqui nós iremos falar de outras duas participações dentro do cenário político do Brasil, com participações não tão, vamos dizer assim, não tão fortes como São Paulo, mas participações significativas para o Brasil. Beleza? Minas Gerais. O que nós temos que observar em Minas Gerais? Oh, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Pessoal, quando falamos de política do café com leite, todo professor e todo mundo fala para você que a política do café com leite foi a união de São Paulo e Minas Gerais no domínio político na dita República Velha. Ou seja, a chamada Primeira República, que vai aí da proclamação da República até o golpe de 1930. E quando se fala em política do café com leite, você, meu filho, meu irmão camarada, amigo de fé, meu irmão camarada, você ouve falar que São Paulo tinha a detenção do café e Minas Gerais o do leite. Exatamente isso. Você está certo, você ouviu certo. Mas só que é um pouco errado falarmos que Minas Gerais só tinha leite. Não. A economia mineira era uma economia fragmentada. Você tinha o gado, né, no caso do leite, você tinha café, você tinha uma indústria, mas não vamos dizer assim,
um ponto, um setor, uma localidade primordial, mas você tinha uma economia mineira fragmentada. Fragmentada no que eu quero dizer, que você não tinha uma coisa que era forte. Ou seja, o que levaria esses políticos mineiros a levar os seus interesses à risca, como foi o caso da elite paulista, no caso da valorização do café. Beleza? Então, você observa que é um estado com um potencial econômico, mas, se comparado com São Paulo, não tinha condições economicamente, vamos dizer assim. Beleza? Então, esses políticos mineiros, ao invés de levarem, claro que levou o interesse, mas ao invés de levar interesse nesses casos, eles vão levar mais para o profissional. Ou seja, você observa que eles não tinham um interesse específico. Beleza? Claro, tinham os interesses, mas o primordial era muito complicado. Observamos que essa política profissional desses, vamos dizer, esses políticos mineiros, você observa já logo na Câmara dos Deputados. Ou seja, você tinha 37 mineiros contra 22 paulistas. O número 22 também era igual ao dos nordestinos. Tranquilo, pessoal? Aí com a ideia de Pernambuco e Bahia. Pessoal, temos que entender uma coisa interessante aqui. Minas Gerais era estratégico por causa do seu eleitorado. Ou seja, a grande massa votante se concentrava em Minas Gerais. Beleza? E o que você vai observar através desses políticos? Eles vão observar outras coisas. Eles vão atrás de outros objetivos. Como o caso de quê? Da ferrovia. Outra coisa que nós temos que observar aqui, pessoal, primeiramente, só um pouquinho, vou parar um pouquinho aqui, só para eu dar um pause. Voltando então, pessoal, depois de eu reorganizar esse slide, você observa que Minas Gerais tinha essa participação. Agora nós vamos falar do nosso sul, nosso Rio Grande do Sul. Eita, não, o Rio Grande. O que nós temos que observar? Desde lá do Império até a República, você observa que no sul você tem a concentração dos nossos maiores contingentes do Exército. Então você observa no Rio Grande do Sul uma grande presença militar. O Rio Grande do Sul, pessoal, ele fica um pouco ausente na política aí da Primeira República até a eleição de Hermes da Fonseca. Depois falaremos um pouco de Hermes da Fonseca, quando estiver falando de presidentes, beleza? Mas com a participação de Hermes da Fonseca, o Rio Grande do Sul começa a crescer na sua participação política. Mas toda a sua participação política é ligado à ideologia, à forma de pensamento, é ligado ao tal do positivismo, que nós já observamos aqui. Ok? E o que o Rio Grande do Sul vai fazer? Ele vai preferenciar mais um bocado o mercado interno. E nesse caso, ele vai adotar políticas de proteção de seus produtos. Principalmente o caso do charque, que estava com grande concorrência nas regiões platinas. Tranquilo, pessoal? Então nós vimos aí a participação de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Minas Gerais com uma participação política muito grande, mas com um fator econômico não tão quanto São Paulo, e Rio Grande do Sul correndo aí pelas beiradas. Beleza? Após Hermes da Fonseca chegar, Rio Grande do Sul começa a ter destaque. Beleza? Vamos voltar aqui para São Paulo. Temos que observar, primeiramente, que São Paulo vai ter várias vitórias na Constituinte, no caso da política de valorização do café, mas isso é tudo por causa de quê? De uma preponderância política. Ou seja,
os políticos, a elite paulista, ela vai abandonar o quê? As suas divergências. E nesse caso, você observa eleições de 3 presidentes seguidos, que é o caso aí do Prudente Moraes, Campos Salles e Rodrigo Alves. Que é uma coisa que vai ser dificilmente concretizar futuramente. Então, com essa eleição desses 3 presidentes seguidos, Campos Salles, Prudente Moraes e o tal do Rodrigo Alves, você observa que isso se dá através do quê? Da preponderância política, ou seja, da sua importância política. Por causa de quê? Por causa do abandono dessas elites entre suas divergências. Ou seja, uma aliança, uma trégua nesses combates entre essas elites. Diferentemente de Minas Gerais, que até 1897 você observa divergências entre a elite mineira. Se dá através da reorganização, vamos dizer assim, da segunda fundação do Partido Republicano Mineiro, a partir de 1897, que se dá uma reorganização e, nesse caso, Minas Gerais começa a crescer. Ele cresce. Agora nós temos que observar uma coisa. Observamos até aqui agora dessa importância entre São Paulo e Minas Gerais. Só que nessa vida republicana brasileira, nesse começo dessa vida republicana brasileira, você observa uma eleição que vai ser bem disputada. Hermes da Fonseca contra Rui Barbosa. Rui Barbosa aí apoiado por São Paulo e Bahia, e Hermes da Fonseca por Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Professor, por quê? Calma, nós não chegamos ainda a falar sobre Hermes da Fonseca, mas nós temos que observar que essa preponderância paulista, ela vai se sentir ameaçada por causa dessa eleição de Hermes da Fonseca. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos a falar sobre história do Brasil. Acabamos de falar um pouco aí sobre essas relações políticas, que era primordial para você entender esse contexto político da Primeira República. E agora, se eu não me engano, iremos falar sobre os presidentes, continuar falando sobre os presidentes. Se eu não me engano, já falamos, né? Claro, óbvio. Falamos de Deodoro, falamos de Floriano, se eu não me engano, também falamos de Campos Salles e Prudente Moraes, se eu não me engano. Então, continuaremos a falar dos nossos próximos presidentes na nossa próxima aula. Então, fique aí. Não saia. Não tire desse canal. O intervalo é breve, mas o seu conhecimento é para sempre. Eita, nós aí estamos filosofando. Tô falando frases de impacto, hein? Anote isso aí, gruda na sua geladeira, beleza? Ou anota aí, põe na frente aí onde você estuda. O intervalo é breve, mas o conhecimento é para sempre. Beleza? Um abraço para vocês e nossa próxima aula aí continuaremos a falar sobre o quê? O que, professor? História do Brasil, História BR. Beleza? Um abraço!